resto tudo tá sangrando, assim, então, na Exato. A média... ação multiplicou por 20, mas o patrimônio dele, quando multiplicou por 2, ele já caiu fora. Mas, né? É, Então, assim, isso ninguém show de conta. bola. Dá um abraço aí pro Márcio aí, que virou nosso membro aí, meu caro, entra lá no grupo do Telegram, hein? Show de bola, você vai curtir pra caramba, tenho certeza absoluta. Bora falar um pouco de macroeconomia. A gente viu, né? Isso aí, assim, a gente não precisa nem discutir muito isso, que nos últimos anos a gente teve um cenário desafiador para a macroeconomia, não apenas no Brasil, né? Mas a gente viu isso no mundo inteiro. Ainda está, né? Para falar a verdade, né? Se a gente vê ainda a economia ainda tentando se recuperar. Você acha que isso, já entrando um pouco mais aqui no coração da nossa live, que a gente quer falar um pouco mais de fundos mais arrojados, né? Mais high yield, ou low grade, como alguns falam, né? Enfim, você acha que isso, a macroeconomia fragilizada, fragilizou esses fundos mais arrojados também? A gente já falou, né? Tem até o povo aqui nos comentários, HCTR, DEVA, TOD, Versailles. Você acha que a macroeconomia teve um impacto nisso? Cara, com certeza, tá? Mas não foi só, no caso deles, né? Porque ali tem muito mais coisa além disso. Talvez isso tenha sido aquele primeiro empurrão para depois ele resvalar nos próprios problemas e nunca mais se levantar. Mas sim, a gente ter, por N fatores, uma inflação elevada e um juros muito elevado por muito tempo, cara, isso pega em cheio nos high yields. Porque assim, vamos lá, o high yield ele emprestou dinheiro para um cara. Esse cara, ele é um pagador mais complicado, mais sensível do que um cara high grade. Tá? O high grade é um bom pagador. O high yield é um pagador que dá medinho. Bem, aí, simplificando a coisa muito mais pela didática do que sendo tecnicamente impecável, esse cara, ele tem um orçamento familiar. Com esse orçamento, ele paga as dívidas dele, paga o custo de vida dele, paga tudo que ele tem que pagar e paga a dívida dele, e tu é um cara que recebe dele. Quando a inflação começa a ficar elevada, o custo de vida desse cara sobe. O orçamento dele fica mais apertado. Sobra menos dinheiro para ele pagar as dívidas dele. Ou seja, o risco de quem emprestou dinheiro para esse cara fica muito maior. Por quê? Porque o orçamento dele ficou mais apertado. A dívida dele, às vezes, é corrigida pela inflação e aumentou. E esse cara começa a correr ainda mais risco de não conseguir te pagar. Antes de ele te dar o calote, provavelmente ele vai te chamar para conversar. Ele vai dizer, óbvio, não estou conseguindo pagar. E aí, se você conseguir, se você puder, você vai renegociar a dívida com ele. Num cenário de juros mais elevado, você vai dizer para ele, ó, cara, eu renegocio essa dívida contigo, a gente vai ter que alongar ela, mas eu vou ter que te cobrar um juro maior. Porque hoje tu é um cara mais arriscado do que tu era antes, e a taxa de juro é mais alta do que era antes. Então eu preciso te cobrar um juro ainda maior. Ou seja, esse cara vai conseguir eventualmente renegociar, mas em condições ainda mais apertadas para ele. Ele vai fazer isso uma vez. Talvez na segunda ele já não consiga mais. E aí vai dar problema. Porque o orçamento desse cara é apertado. E o risco dele é muito grande. Ou seja, a inflação e os juros altos empurram esse cara que está perto de dar problema para o problema, que é ele não conseguir pagar. Um cara mais high grade, ele tem muito mais espaço no orçamento para pagar aquela dívida. Aí vem a inflação. O orçamento dele está folgado. Ele ainda consegue pagar aquela dívida com alguma folga. Eventualmente, ele não vai querer comprometer tanto do orçamento dele e ele vai querer renegociar. E tu vai conseguir renegociar com ele, porque ele tem espaço no orçamento para um aumento de juros e para alongar essa dívida. Então, com ele, vai demorar muito mais tempo para dar problema. Então, o juro alto e a inflação alta empurra todo o devedor para o problema.
empurra todo o devedor para a inadimplência, para mais perto da inadimplência. O cara high yield sempre esteve pertinho dela. Ou seja, ele vai chegar primeiro lá. Então, esses fundos high yield são os primeiros a sentir esses problemas. Tá? Não, assim, eu estou super simplificando a coisa, porque dentro do high yield tem N segmentos diferentes, uns mais, outros menos sensíveis. Mas a regra é mais ou menos essa. Então, sim, o cenário macroeconômico complicou a vida para os high yields. Cara, tu estava assumindo mais risco, o ambiente ficou ainda mais difícil, bem-vindo. Vai lidar com o risco que tu assumiu agora. Então, ali dá os problemas primeiro. Eu tenho certeza que todo gestor de fundo high grade também estava dormindo de luz acesa. Porque ele pode não estar acostumado com aquele rock and roll lá do high yield, né? Ele é um cara mais bossa nova, assim, ele é um cara mais tranquilão e tal. Então, qualquer batida um pouquinho mais forte na música, o cara já, vou passar um pouquinho, peraí, ele já dorme de luz acesa. Mas ainda assim, ele está longe, bem mais longe do que o cara high yield do problema. E os caras high yield que estavam do ladinho do problema, cara, veio uma maré complicada, ele, pronto, começou a dar problema. Caso de HCTR, Devan, Versalhes e Companhia Limitada, cara, aquilo ali tem muito mais coisa do que só a macroeconomia. Tanto é que tem outros high yields aí no mercado que, cara, lidaram com juros altos, com inflação alta, e estão aí. Ninguém teve problemas tão dramáticos assim quanto essa turma. Então, pode ter sido um catalisador dos problemas, mas não é o problema. Não foi a macroeconomia que atrapalhou esses fundos. Ela só mostrou, talvez, aquilo tudo que já acontecia lá dentro. Show de bola. E é muito legal você falar isso, porque o Brasil, por natureza, ele é um país muito cíclico, né? Então, fundos, eles têm que naturalmente saber lidar aí com períodos de estresse, né? No final das contas, porque ainda mais fundos com, você disse, né, a carteira mais arrojada ali, tem que estar preparada ali para esses momentos de tempestade, né? Porque eles vão acontecer. Essa é assim, a gente não sabe quando, mas que vai acontecer, vai, né? Mas já entrando no segmento que você até puxou, já pegando o gancho, cara, o que você acha do modelo de multipropriedades, né? Assim, eu já vi o pessoal falando de tudo, né? Alguns defendendo, alguns criticando, alguns arrepiando o cabelo só de ouvir falar. Explica aí pra gente que tá ouvindo a live aí, o que é uma multipropriedade, o que você acha, se é contra, se é a favor, entrando um pouco aí nos segmentos, né, que a galera high yield gosta de investir. Cara, vamos lá. O que é o multipropriedade? Ele tem esse nome multipropriedade, que basicamente o cara que construiu aquela propriedade, ele vai vender aquilo ali para, cara, aquele mesmo imóvel, ele vai vender para 52 pessoas diferentes. Por quê? Porque ele não está vendendo o imóvel, ele está vendendo o direito de uso do imóvel por, vamos supor, uma semana por ano. O ano tem 52 semanas, então ele tem 52, quase como se fossem cotas dessa propriedade, que dão direito de usar uma vez, uma semana por ano. Então daí vem o multipropriedade, tá? Cara, é lindo, né? Na teoria, tu pensar que, pô, que legal, aí eu vou poder usar uma semana de um imóvel que na verdade é um quarto lá, um hotel, um sei lá o que, sei lá, um quarto ou um apartamento num hotel que eu posso usar nas férias e isso e aquilo e babá, cara, é lindo. Na prática, cara, pro cliente, assim, quase sempre é uma roubada, porque o cara entra nessa aí, assume um compromisso que acaba sendo caro, de longo prazo. Daqui a 2, 3, 4 anos, a vida do cara mudou, ele já não consegue sair uma semana de férias, ou ele já, sei lá, a família cresceu, ou a família encolheu, e ele já não precisa mais tanto daquilo, ou já não usa mais aquilo, ou precisaria de 2 vezes aquilo que ele tinha. Esse compromisso de longo prazo muitas vezes se mostra inadequado em bem pouco tempo. Aí esse cara vai tentar se desfazer disso. Não vai ser fácil se desfazer disso. Ele vai só tomar um pênalti muito grande. Então, se do ponto de vista do cliente ali,
cara, é um produto que ele compra rindo, um ano depois ele tá chorando e dificilmente o cara sai feliz dali e vai ter muita dificuldade de sair. Esses dias me mandaram um vídeo, cara, que é muito engraçado. Depois eu vou ter que conseguir o link disso. Que é um comediante barra repórter americano que ele faz algumas uma espécie de reportagens, assim, bem humoradas, sobre alguns assuntos. E aí ele estava falando justamente das multipropriedades, mas lá nos Estados Unidos, que é um mercado enorme, super desenvolvido. E aí ele estava mostrando as sacanagens que acontecem nesse mercado, né, para quem compra. E assim, a armadilha é tão grande para quem compra lá, tá? Aqui no Brasil não tá nesse nível a coisa. Mas a sacanagem era tão grande que se criou toda uma indústria de escritórios de advocacia que prometiam conseguir tirar os clientes desses contratos. Só que ele chamou de o golpe número 2, né? Que esses escritórios de advocacia lá eram outros golpistas. Então, cara, era um outro golpista se aproveitando do golpista anterior, porque tinha muita gente insatisfeita, ele prometia uma solução para o cara e não conseguia sequer entregar. Mas, assim, esse é um produto bem polêmico, tá? Do ponto de vista do cliente, o cliente normalmente não está muito feliz com ele. Então tem uma rotatividade muito grande, aquela cota que o cliente compra, ele devolve logo em seguida, perde um monte de dinheiro com isso, e aí o dono disso, que administra a venda dessa multipropriedade, ele não deixa de ganhar dinheiro com isso, né? Porque o cara não vai usar e perdeu grande parte da grana que ele gastou para comprar esse direito. Só que aí o cara tem que vender de novo esse direito, então ele está sempre vendendo, sempre vendendo, sempre vendendo, sempre vendendo, sempre vendendo. Ele precisa vender e a conta dele não é nem o quanto que ele consegue vender, é a venda líquida, porque ele já tem na conta ali que ele vai ter um número X de devoluções o tempo todo e ele precisa vender mais do que devolvem para ele. Então, o mercado tanto é assim que a própria dinâmica dele e os indicadores deles já levam em consideração esse churn gigante que tem de quem entra nessa. Assim, aí tu pensa, pô, pro cliente é uma sacanagem, pro dono dá dinheiro, e dá, assim, bem administrado, são poucos que são bem administrados, dá muito dinheiro isso. Mas tu precisa, como dizia nos tempos atrás, acho que quem é que dizia isso, acho que era o Najnarras, né, no mercado, que dizia assim, tu precisa de matéria-prima, né, tu precisa de trouxa novo, né, porque o mesmo trouxa não compra de novo multipropriedade, compra uma vez. Tu precisa de novos trouxas o tempo todo entrando ali. Então, será que vai ter uma quantidade assim infinita de trouxa querendo entrar nisso, ou será que um dia esse mercado ele entra em decadência? Eu não gosto muito desse mercado, tá? A forma como ele é vendido, a dinâmica toda dele, eu como cliente passo muito longe, como investidor menos longe, né? Porque vamos combinar, cada um tem o seu interesse aqui, o interesse do investidor é um, né? O do cliente é outro, ele compra um sonho, depois descobre que não é bem assim, mas daí paciência. Não sou muito fã desse segmento, não. Não gosto como cliente, torço o nariz, assim, por princípios, mas entendo, cara, não é um segmento pequeno da economia, gira muito dinheiro ali. Isso do ponto de vista de negócio, quando bem administrado, ele dá bastante dinheiro. Então, assim, gostar ou não gostar é uma coisa, daí a dizer que o negócio é ruim ou não seria uma outra conversa. O negócio não necessariamente é ruim, tá? Mas eu não gosto. Eu acho feio. A forma como é vendido é muito feio. Putz, cara, é horrível. Assim, uma venda agressiva, uma venda emocional, uma venda forçada, uma venda quase coagida, assim. É feio, cara. É feio o que acontece nesse mercado. Quem fala sobre isso também é o Medeiros, né? Eu até vi que, se não me engano, foi você, o Danilo e o Medeiros, né? Se falaram, também fizeram uma live aí, super bacana também. Ele fala muito disso, né? Que ele tem a impressão que multipropriedade fere ali o Código de Defesa do Consumidor também, né? Assim, a forma que você é feita ali, a estrutura ali, faz quase que uma coerção mesmo. Eu falo, né? Eu já tive uma experiência assim, como é que funciona, né, pessoal? Pra quem não tá entendendo. Chega numa praia, por exemplo, aí tem uma pessoa, né? Eu sempre brinco, né? A pessoa fala assim: você quer um almoço de graça? Se alguém te oferecer um almoço de graça, você sai correndo, né? Você paga caro, mas você não entra ali.
e aí eles te levam para uma sala cheio de gente, e aí você vê, né, que tanto de gente ali assinando o contrato, eles tocam assim às vezes, não, assinou o contrato e tal, é uma coisa meio que uma lavagem cerebral ali mesmo. Meu pai, inclusive, já assinou, não foi uma multipropriedade, não, mas foi um pacote de viagens mais ou menos nesse sentido, assim. Acabou dando tudo certo no final das contas, mas ele ficou aí bem, digamos assim, calejado depois, né? Se oferece almoço de graça para ele, ele já foge, porque ele sabe como é que funciona isso. E multipropriedade é isso, né? Quando você chega em casa, inclusive, o percentual de distrato, tá vendo, inclusive, um gestor falando do percentual de distrato de multipropriedade altíssimo, né? Na primeira parcela, o cara chega em casa, o percentual de distrato já é super alto, né? Então, de fato, né, assim, eu acho que comparativamente com loteamento com multipropriedade também, eu acho inclusive o loteamento mais seguro do que multipropriedade nesse sentido, né? Mais sustentável. Multipropriedade é que nem o Marcelo está falando, né? Acho que assim é quase que dependente de uma assimetria de informação no final das contas, né? Mas, cara, assim, você é um influenciador que fala muito abertamente aí, né, de alguns fundos, né, especialmente alguns high yield, né, faz até memes lá, até brinquei aqui que eu sempre rio, né, eu vejo seus conteúdos lá, fico achando super engraçado. Tiagão até falou aqui, né, que, deixa eu pegar o comentário do Tiagão de novo aqui. Aí, primeiro comentário da live, né, o cara me livrou do HCTR, mas fala aí pra gente, assim, né, sobre o HCTR, que você é um pouco vocal sobre ele, o que te fez chamar a atenção sobre os problemas desse fundo em específico, do HCTR?